Ora bem, quando pensamos nos materiais que constroem o nosso mundo, o metal é quase sempre a primeira coisa que nos vem à cabeça, não é? Mas, e se houver todo um universo de outros materiais, uns verdadeiros heróis anónimos, a moldar tudo à nossa volta de formas que nem imaginamos? Fica a pergunta no ar. O que é que realmente sustenta as nossas casas, os nossos telemóveis, até as naves espaciais? A resposta pode ser surpreendente. Vamos lá desafiar algumas ideias feitas e descobrir os materiais que estão, de facto, na base de quase tudo. Nesta nossa análise, vamos focar-nos em 4 classes principais de materiais não metálicos que são, sem exagero, absolutamente cruciais. Estamos a falar da cerâmica, dos cermats, dos compósitos e, claro, do omnipresente betão. Apostos para mergulhar neste mundo? Vamos a isso. E começamos logo com um peso pesado. As cerâmicas, bem, não são só para pratos e canecas. No mundo da engenharia, são autênticas superestrelas, conhecidas por uma dureza incrível. Então, o que é que torna a cerâmica tão especial? Basicamente, é a sua capacidade de aguentar condições extremas. É quase como uma armadura para todo o tipo de aplicações de engenharia, superando os metais em praticamente todos os testes de resistência e durabilidade. Agora, a parte realmente interessante é que existe aqui um compromisso. A cerâmica tem esta dureza fenomenal, mas essa força toda vem com uma fraqueza. É frágil. Ou seja, não dobra, parte. E também não gosta de mudanças bruscas de temperatura, o chamado choque térmico. É a tal troca clássica entre força e flexibilidade. E onde é que isto se aplica no dia a dia? Bem, em todo o lado, desde os grandes isoladores de porcelana nos postes de eletricidade, passando pelos microchips dentro dos nossos telemóveis, até aos abrasivos como o carboneto de silício numa simples lixa. E sim, até em implantes médicos e em joalharia, a cerâmica está lá. Mas e se fosse possível pegar na dureza incrível da cerâmica e combiná-la com a tenacidade do metal? É precisamente aqui que entra uma solução genial, os cermets, um material híbrido verdadeiramente poderoso. Um cerâmete é, na essência, uma equipa de sonho. É uma mistura de pós de cerâmica e de metal que são unidos para criar um material completamente novo. E qual é o objetivo principal? Criar algo que aguente temperaturas infernais sem ceder 1 milímetro. Portanto, o ponto-chave é mesmo este. Consegue-se o melhor de dois mundos. A resistência da cerâmica à corrosão e ao calor junta-se à tenacidade do metal, ou seja, à sua capacidade de levar pancada sem partir e à sua resistência a mudanças bruscas de temperatura. É sem dúvida uma combinação vencedora para os ambientes mais extremos que se possa imaginar. Certo, mas como é que se aplica uma coisa destas? Bem, um dos métodos mais comuns é a pulverização por chama. O processo é fascinante. Pega-se num pó de cermete, derrete-se numa chama extremamente quente e depois, literalmente, pulveriza-se sobre uma peça de metal. O resultado é um revestimento super resistente que se forma quase de imediato. E quando digo quente, é mesmo muito quente. A chama atinge uns impressionantes 3040 graus Celsius. Isto dá uma boa ideia do quão resistentes ao calor estes materiais têm de ser para sobreviverem ao seu próprio processo de aplicação, quanto mais ao ambiente onde vão trabalhar. A seguir, temos os compósitos, que pegam na ideia de trabalho de equipa e a levam a um nível completamente diferente. Se os cermets são uma dupla, os compósitos são uma equipa inteira, onde materiais diferentes colaboram para criar um resultado muito, mas muito superior à soma das suas partes. A ideia base de um compósito é bastante engenhosa. Pega-se num material de reforço, que é muito forte, geralmente fibras, e mergulha-se numa matriz que o mantém todo no sítio. A magia acontece na forma como trabalham juntos. A matriz não só une as fibras, como também as protege e distribui as forças por todas elas. Assim, as fibras podem fazer aquilo que fazem melhor, dar força e rigidez ao conjunto. E por que é que se criaram estes materiais? A resposta está na origem deles. A indústria aeroespacial tinha um grande desafio. Precisava de materiais que fossem leves, como uma pluma, mas fortes como o aço. Os metais tradicionais simplesmente não conseguiam fazer as duas coisas ao mesmo tempo, e foi assim que nasceram os compósitos. E hoje em dia? Pois estão por todo o lado. A fibra de vidro nos barcos, a fibra de carbono nas bicicletas de corrida e nos aviões modernos, e até fibras minúsculas misturadas no betão para o tornar mais resistente ao impacto. E por fim chegamos ao material que literalmente serve de alicerce ao nosso mundo, o betão. Pode não ter o glamour de outros, mas é sem sombra de dúvida o material de construção mais importante e mais utilizado em todo o planeta. E de que é feito, afinal? Bem, se olharmos para a sua composição, percebemos que o betão é, na sua maioria, pedra e areia, aquilo que se chama agregados.
O cimento e a água funcionam como a cola que une tudo, formando uma massa que depois endurece e se torna incrivelmente forte. O seu superpoder, uma fenomenal resistência à compressão. Pode ser esmagado com uma força imensa e ele aguenta. É por isso que é a base de arranha-céus, pontes, barragens, tudo o que é grande e pesado. No entanto, é muito importante saber que nem todo o betão é igual. Fazer betão de alta qualidade é tanto uma arte como uma ciência. Desde a seleção dos ingredientes à forma como é misturado, aplicado e curado, cada passo é absolutamente crucial. Um pequeno erro pode levar a defeitos graves que comprometem a segurança de uma estrutura inteira. Então, para resumir esta viagem em poucas palavras, a cerâmica dá-nos dureza extrema. Os céramates juntam essa dureza à tenacidade do metal para altas temperaturas. Os compósitos oferecem uma força incrível com um peso mínimo. E o betão? Bem, o betão dá-nos a força de compressão para construir o nosso mundo. 4 materiais, 4 superpoderes distintos que, juntos, definem a engenharia moderna. E isto leva-nos a uma última questão, só para ficarmos a pensar. Estes materiais transformaram o nosso mundo, mas a ciência dos materiais não para. Ao olhar para o futuro, que novas combinações, que novos híbridos iremos inventar, que problemas que hoje parecem impossíveis irão eles resolver? O futuro, sem dúvida, será construído com materiais que hoje mal conseguimos imaginar.